tarde, boa tarde. Boa tarde vocês do Instagram. Boa tarde vocês do TikTok. Hoje estamos nas duas plataformas, porque o meu colega está gravando para o TikTok aqui. Como é que vocês estão? Como é que estão nessa sexta-feira? Sexta-feira, a gente chegando perto do fim de semana, para poder descansar, para poder fazer algumas coisas que durante a semana nós não conseguimos. Mas é também um dia da gente parar para pensar um pouco, fechar um balanço, não é? Fechar um balanço do que foi essa nossa semana, fechar um balanço dos nossos projetos, daquilo que a gente conseguiu fazer, daquilo que a gente não conseguiu fazer e o porquê não conseguiu fazer. Nem todas as vezes que nós não conseguimos pôr em prática uma meta ou algo que nós planejamos, é porque nós falhamos. Muitas vezes é porque aquilo não era para acontecer. E o ruim é que a gente não consegue compreender quando as coisas não devem acontecer. Sempre falamos aqui, né, sobre o não ou o sim de Deus. O sim de Deus é fácil demais, o sim de Deus é doce. A gente consegue compreender por quê? Porque vai justamente da mesma forma, né? Da mesma forma que nós queremos, né? Que nós buscamos. Então o sim de Deus é fácil. Agora, compreender quando ele diz não, essa é uma complicação. Mas o não de Deus é muito doce também, porque o não de Deus te protege. O não de Deus faz com que você não caia nas suas próprias armadilhas. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós podemos nos fazer mal da forma mais violenta possível. Nós conhecemos os nossos pontos fracos, nós conhecemos as lacunas que nós deixamos. Então, nós somos os nossos piores inimigos. Nós podemos fazer coisas que a gente sabe que não é bom, que a gente sabe que não deveria e ainda assim continuar a fazer. Então, quando alguma coisa na sua vida não der certo, não entenda sempre como uma falha. Entenda que é o momento daquilo não acontecer. Há momento para todas as coisas debaixo do sol. E uma delas é que as coisas não aconteçam conforme o nosso querer. Todas as vezes a gente reza o Pai Nosso, a gente diz que seja feita a sua vontade. Então quando a gente diz isso a Deus, nós estamos abrindo para Ele as nossas vidas, os nossos caminhos, e estamos dizendo, nos proteja. Proteja conforme a tua vontade. Então hoje eu fiquei pensando muito nisso. Quantos de vocês não estão tristes? Olha, eu vi a dona Rosemary, do meu amado William, me falando isso agora. Quantas de vocês não estão com o coração apertado, com o espírito constrito, da saudade, da falta, né? Que esses amados fazem, né? Quantos de vocês hoje gostariam de estar dando um abraço? Vi a mãezinha da Luíse falando, né? Quantos de vocês não gostariam de estar dando um abraço naquele que vocês tanto amam, naquela que vocês tanto amam? O problema é que nós queremos um abraço que já existe, porém nós queremos de uma forma que ele já não pode mais acontecer. É assim também com as nossas decisões. Nós queremos algo que provavelmente já existe, mas que não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer o abraço físico. Não pode mais acontecer o pele a pele. Por quê? Porque agora eles estão em outro tipo de matéria. Os espíritos possuem sim uma matéria, mas uma matéria menos densa do que a nossa. Tanto é que algumas vezes consegue se sentir, não é? Algumas pessoas conseguem. Então, querer algo que já acontece, mas de outra forma, também nos machuca. Quando a gente consegue compreender que as coisas só acontecem no momento correto, isso alivia um pouco o nosso coração. Isso alivia um pouco a nossa situação. Todos aqueles que partiram para o outro plano, eles nos fazem falta. Por quê? Porque nós os amamos.
Porque nós construímos uma história aqui com eles. Nós construímos um laço de amor que não se quebra. Nós construímos um elo. E o pior é imaginar que esse elo se quebrou. Como é que vem o espiritismo? Como é que vem as pessoas que falam sobre isso? Vem nos dizendo que amor é um elo indestrutível. É um elo que jamais pode ser quebrado. É um elo que ninguém e nada, inclusive a morte, é instrumento pequeno para o amor. Então amem, continuem amando. Mas o que é que eu posso fazer para diminuir essa minha saudade, para diminuir essa minha dor, para poder eu conseguir, né, viver aqui, né? Então assim, o que é que você pode fazer? Você pode continuar amando. Amando, amando e amando. Sempre isso. Sempre isso. Amar sempre foi a única resposta. Não é a melhor resposta, é a única resposta. Amar sempre que der. Porque os outros sentimentos, mesmo que a gente não queira, eles acontecem, né? Vê, quando alguém faz algo de errado conosco, o sentimento do ódio, da raiva, da vingança, ele vem com uma facilidade tão grande. Agora, o sentimento de amar, ele é realmente difícil. Ele é um exercício. Aprender a amar quem está próximo e quem não está. E vejam que vocês já deram um passo à frente. Vocês seguraram o amor quando ele não precisa estar perto. Eu duvido muito que, se perguntado para vocês hoje o que vocês sentem em relação às pessoas que já partiram, seja falta de amor. Vai ser sempre sobra de amor, vai ser sempre amar. Eu tenho uma amiga que ela é artista, né? Ela trabalha com arte e ela tem um quadro que eu gosto muito, que começa falando assim: amargura, amargura, e aí vai espaçando as palavras, e no final ele fica amar cura. É isso, amar cura. Amor é a cura para tudo. Amor é a cura para as maiores mazelas que existem. Mas amor é exercício. Para mim e para vocês, todos os dias a gente precisa amar. Às vezes o coração não tá nem querendo, mas você precisa amar. Às vezes você acorda querendo não amar ninguém, mas você precisa amar. Persistir no amor é o que faz sentido. Persistir no amor é a única resposta, é o único caminho, é o único remédio, é o único antídoto. Sempre será amar. Mesmo que nós explicássemos, mesmo que Jesus tivesse nos deixado aqui as regras de uma religião determinada, né? Nós ainda não conseguiríamos entender nem fazer. Por quê? Porque precisamos aprender a amar para compreender. Vamos lá, que eu vi várias perguntas, né? A primeira é: gente, a Casa da Caridade não vende psicografia. Mayra Rocha não faz psicografia online, não envia psicografia pelo WhatsApp, de jeito nenhum. Não existe psicografia fora de Brasília sem ser presencial. O que eu faço nos outros estados é sempre palestra, recado quando tem, mas psicografia só em Brasília e presencial, tá bom? Então não caiam nesses golpes, denunciem esses golpes que estão acontecendo. Existem vários sites falsos criados, né, por outras pessoas, e inclusive estão até prejudicando a gente, né, porque o Instagram me deu meio que uma punição, não diretamente, porque ele não me explicou, né, ele não mandou isso. E aliás, a gente entrou em contato e eles disseram que não, mas por exemplo, eles não estão ativando quando eu estou ao vivo. Ativem os sininhos de vocês aí, para que a gente apareça ao vivo, né, para vocês, porque senão vocês não conseguem nos ver. Então ative o sininho da notificação para quando eu entrar, você poder assistir a live ao vivo, tá? Então assim, isso prejudicou um pouco o nosso canal, porque o Instagram nos deu um shadow ban, que chama, é uma coisa assim. Ele disse que não, mas olha, tá bem estranho.
a gente não está conseguindo aparecer, não está conseguindo ver recados às pessoas, e eles diminuíram o nosso alcance. Então pode ser fruto desses golpes que aplicaram, e ele pode estar entendendo que faz parte da Casa da Caridade, o que não é, né? O que não é verdade. Então, continue compartilhando, curtindo e comentando as nossas lives para poder essa punição, não sei nem se eu chamo punição, mas enfim, isso que o algoritmo está fazendo, passar, né? Passar logo, porque eles dizem que quando tem interação orgânica, essa punição acaba mais rapidamente, tá bom? E eu acredito que deve ser justamente por conta dessas contas que foram criadas em nosso nome. E aí, como enganou muita gente, o Instagram pode estar entendendo que somos nós, ou foram denúncias dos perseguidores. Vocês sabem que eu venho desde o ano passado nessa luta. Mas enfim, não interessa, porque eu disse para vocês ontem, não é visualização, não é números de adeptos, não é nada disso que nos importa. Nos importa é que tenha pessoas, espíritos que queiram caminhar para a evolução. Então eu jamais irei, né, parar porque o número diminuiu. Eu entendi que diminuiu porque geralmente são mais. E aí a gente foi procurar saber e foi isso. Eu sofri uma punição injusta, porque não sou eu, né? Não sou eu que estou fazendo isso. Então, eu espero que o Instagram veja logo que é isso, né? Que o Instagram veja logo que não tem nada a ver comigo, para que a gente volte o nosso crescimento normal, volte a chegar em todas as pessoas normal, né? Inclusive a gente tem entrado em contato com o Instagram e dito isso. Então, se vocês puderem também, eu não sei se tem como vocês avisarem ao Instagram sobre isso também. A gente tem feito tudo que é possível. Alguns directs não tem chegado aqui na casa, não tem chegado as notificações, né? Enfim, dizem que passa com 60 dias, a gente está aguardando para ver o que acontece. Mas não tem problema, a gente continua com o nosso trabalho, a gente continua sempre trabalhando, sempre fazendo, né, as nossas coisas, e uma hora isso vai passar, né? Uma hora isso vai passar. Pois inclusive a gente fez teste, né? A gente entrou com outras e não notificaram as outras pessoas. Então a gente pesquisou na internet e diz que tem isso, tem um tal de Shadow Ban que o Instagram não admite, mas que pode estar acontecendo isso. Eu espero muito, depois de muitas reclamações que a gente fez, que o Instagram possa resolver isso, porque é injusto, né, com a Casa da Caridade, já que não somos nós. Se foram denúncias, que eles pesquisem a denúncia, né, porque tem vários perseguidores que usam desses aparatos para tentar diminuir o trabalho da casa, né? Então, assim, se é denúncia, que eles possam verificar e não punir sem nos contactar. E se for, né? E se for essa questão dos golpes que estão dando, que ele possa ir atrás dos sites, dos Instagrams que estão dando o golpe. Porque a gente já explicou várias vezes, inúmeras vezes, não somos nós. Eu não vendo psicografia, eu jamais cobraria por uma psicografia. Então, assim, eu não entendo porque eu tô sofrendo essa punição. Só que o Instagram não admite que é punição, né? Ele diz que não existe, mas que a gente já fez várias notificações para ele, a gente já fez vários testes. Eles estão limitando o nosso alcance. Então eu espero que eles possam resolver isso logo, né? Porque também prejudica as doações, prejudica tudo isso. Vamos ver aqui. Presentes, Adriana. Uma pessoa, quando parte com muita mágoa de alguém e chega no plano espiritual, continua com essa mágoa? Adriana, lá é respeitado o livre-arbítrio, ou seja, nós continuamos tendo o nosso livre-arbítrio lá, mas nós somos chamados ao nosso estado de consciência, de entender tudo que se acontece aqui, de entender tudo que se acontece quando nós vivemos aqui no plano terreno. Chegando lá, somos chamados à consciência de ver os erros que cometeram contra nós e também de assistir os erros que nós cometemos contra as outras pessoas. Somos chamados a entender que tudo é fruto
de atos nossos, né? De atos nossos. Então, chegando lá, só aqueles que realmente se negam a compreender, só aqueles que realmente se negam a revisar as suas memórias terrestres, a revisar suas condutas terrestres, é que continuam com essas mágoas. O restante, a grande maioria, é chamada a desenvolver, a estudar, e com isso também se chega ao perdão. Então, somente, e eu posso dizer que é exceção, porque às vezes a gente quer tornar as coisas ruins, tornar aquilo que a gente às vezes assiste em filme ou lê num determinado livro espírita como se fosse a regra geral, como se a gente pudesse contabilizar, e na verdade não é. Então a gente entende que a grande maioria dos espíritos, eles entram realmente naquela vibração de estudo, de reparação, de aprendizado, e vão seguindo, ainda que lentamente, mas eles seguem, tá bom? Uma criança, quando parte aos 6 anos, como eles compreendem do outro lado? Compreendem, inclusive, até melhor do que quando nós partimos adulto. Por quê? Porque lá eles entendem a compreensão que a criança tinha aqui, a formação psicológica, a formação espiritual desta vida. Então ela estuda como uma criança normal, porém agora com outros atributos. Eles são acolhidos, acarinhados por espíritos que estão lá para isso, que ensinam, que tentam apaziguar sempre a saudade deles, que sempre lhes mostram a verdade. Eles estão sempre enxergando os pais ou os parentes. Lá tem várias telas, como se fosse de televisão, espalhadas por todo o plano, onde facilmente se encontra pessoas assistindo e vendo as coisas que acontecem aqui nesse plano. Fora as autorizações que eles respondem, né? Que eles têm de vir nos visitar. Então a criança, ela é acolhida como uma criança, ela cresce lá também, ela estuda, tudo isso. Hari, meu amor, Mar, você tá bem? Eu tô bem, e você? Tá tudo bem, querida? Quanto tempo leva para uma comunicação? Não tem tempo determinado, tá bom? Não existe tempo determinado. Você pode se comunicar com o espírito, inclusive simultaneamente à sua morte. Alguns médios têm essa conexão e podem se comunicar com os espíritos simultâneos à sua morte. Alguns dias depois, alguns meses depois, anos, centenas de anos, enfim, não depende do tempo. Depende da condição e do objetivo e da autorização. Então, se houver autorização, mesmo que o espírito ainda esteja confuso, existe a comunicação. Se houver autorização, mesmo que o espírito seja muito evoluído, ocorre a comunicação. Se houver autorização, mesmo que o espírito não tenha evolução ou esteja ainda revoltado ou coisa do tipo, ainda tem a comunicação. Agora, sem a autorização e sem o objetivo, não importa de forma nenhuma se o espírito, né, tem evolução ou não. Não existe a comunicação. Ou seja, a autorização e o objetivo são importantíssimos para que a comunicação aconteça, não somente o tempo. Mayra, me chamo Alisson, manda um beijo para Juazeiro do Norte, um beijo para o meu povo do Juazeiro do Norte, para o meu povo do Ceará. Eu amo muito, muito, muito vocês, viu? Vanessinha, eu sei, eu não tenho saudade que convivo com eles, mas eu sei que deve ser mesmo. Aliás, eu não sei, não consigo imaginar a saudade que vocês sentem, na verdade. Olha aqui, eu ganhei a pulseira e eu vim trabalhar com ela hoje. Eu ganhei essa pulseirinha de alguém, é de Yansan, tá? Você que me deu a pulseira, ó ela aqui. Depois eu pedi para alguém me explicar todas esses aqui e dizem que são as armas de Yansan. Foi me explicado por uma pessoa da Umbanda, tá bom? Achei ela linda e combinou com minha roupa hoje, então eu vim com ela, combinou com o meu óculos, tá bom? Vamos lá, Rio de Janeiro, 12 e 13 de abril. Dia 19 de abril, Recife. 4 de maio, Franca. 17 de maio, Barbacena. Nós temos todas essas datas fora, tá bom? Entre maio e junho, Portugal, tá bom? Portugal.
E aí a partir daí eu vou dizendo as datas para vocês. Fiquem atentos, porque entrarão 2 programas, um sobre espiritismo e um sobre Bíblia, comigo, para vocês assistirem toda terça e sexta. Entrará também o programa do Deninho e um programa com Flamarion. A gente vai ter muita coisa boa daqui pra frente. Quarta-feira que vem já foi batido o martelo. Quem ganhou foi o tema luto infantil. Tema do despertar da próxima quarta-feira, luto infantil. E aí no outro despertar a gente fala sobre o uso de drogas, tá bom? Então quarta-feira despertar. Mayra, não consegui vaga pro dia 12 de abril, Mary. Mary, é porque quando eu sou convidada, eu não tenho gestão na organização, amada. Eu não consigo, eu não participo de nada da organização. Eu só chego lá com o meu povo, né? Então assim, a organização é feita pela própria casa mesmo. Mas eu vou estar no Rio, a gente pode se abraçar, pode se encontrar, tá bom? Vou estar pelo Rio. As minhas colegas de trabalho que saíram correndo aqui, aí eu me assustei, gente. Então, Neto, Deolinda, em Franca, né? Vaninha, Sementes de Luz, um beijo. Amor que não se mede, um beijo. Força do Mandacaru, um beijo. Tenho Ansiedade Ciana, um beijo, viu? Tantos grupos, Amor por Eternidade, Amor com Caridade, Abraço Espiritual. Um beijo para todos esses grupos que propagam a doutrina espírita, que propagam a Casa da Caridade, Escola Espírita do Brasil, Meu Livro Espírita, Jardim Espírita, tanta gente boa. E olha o chocolate, hein, gente? A gente tá precisando muito das caixas de chocolate. Vamos lá. Vamos lá. Petroline, minha amada. Filha de Lucimar, um beijo, querida, viu? Um beijo às meninas do Amor que não se mede, Carol, Regininha, todas vocês. Semente de Luz, minha querida Fatinha, todo mundo. Olha, grupos, vamos fazer. Eu vi, ó, o Amor que não se mexe está com uma rifa para angariar fundos para as caixas de chocolate, gente. Por favor, ajudem. É uma rifa muito bacana. Vocês vão gostar dos prêmios e são todos para a caixa de chocolate. Força de Mandacaru também está com uma rifa para ajudar nas compras do chocolate, gente. Por favor, vamos nos ajudar, porque eu preciso pelo menos chegar, pelo menos, gente, aos 3.000. São muitas crianças, muitas. Dona Sandra, meu amor, Dona Sandra faz para mim todo ano, né? De Natal com crochê, é muito bonito. Eu não sei chamar aqueles nomezinhos, não sei se é origami, que ela faz de crochê, é muito lindo, lindo mesmo, viu? Presépio lindo. Ó, a Maria Wanda disse que no Atacadão tá 11,49, mas a gente consegue comprar aqui na Casa da Caridade, comprando muito, são 10,49, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijo.